Bom, pessoal, vamos falar agora sobre a resenha crítica. Na verdade, nós já falamos sobre a resenha, mas eu pedi para que todos vocês, a partir daquela biblioteca, vocês escolhessem uma obra que seria uma obra literária, uma obra de ficção científica, enfim, uma obra para que vocês lessem e depois vocês realizassem uma resenha. Este trabalho de agora não tem nada a ver com aquele trabalho que culminará em um seminário, que quando vocês se dividirão em grupos onde realizarão resenha de um filme, resenha de um livro e resenha de uma música ou de uma banda. Esse trabalho é para que vocês façam apenas a resenha de um livro, o livro que vocês escolheram, porque essa parte do trabalho é individual e a outra parte onde vocês se dividirão em equipes, a turma inteira dividida em equipes, é a segunda parte do trabalho que culminará em um área. Bom, primeiro vamos lembrando que a resenha é um tipo de resumo crítico, contudo mais abrangente, permite comentários e opiniões, inclui julgamento de valor, comparação com outras obras da mesma área e avaliação da relevância da obra em relação às outras do mesmo gênero, ou seja, há essa liberdade em compará-la com outras obras do mesmo gênero, ou seja, com outras resenhas. Por isso, normalmente, a resenha é uma tarefa para especialistas no assunto, como professores de determinada área, mas vocês também irão fazer esse teste e se tornarem muito bons em resenhar, porque este é um exercício que prepara para que se realize uma excelente redação no Enem. Segundo Andrade, em 1997, resenha é um relato minucioso das propriedades de um objeto ou de suas partes constitutivas. É um tipo de redação técnica que inclui variadas modalidades de textos, descrição, narração e dissertação. A função comunicativa de uma resenha crítica é resumir e apontar detalhes principais de um livro, um filme, um objeto ou um produto e emitir juízos de valor acerca dele. Lembrando que esta resenha de agora é acerca da obra que vocês escolheram e já estão tendo aquele, digamos, o primeiro contato com ela, porque acredito que quem gosta de ler já está, quem sabe, terminando de lê-la, tá bom? Aquela obra que foi da biblioteca disponibilizada lá na turma de vocês. As resenhas são publicadas em Eu não sei se vocês se recordam, mas nós já realizamos esse trabalho também a partir do livro didático, tá certo? E a partir do livro didático nós lemos, inclusive, uma resenha. E aquela resenha tinha uma estrutura, tá certo? Essa estrutura, ela tem que alcançar a sua função comunicativa e deve conter as seguintes partes: introdução, a introdução que contextualiza o que será lido na resenha, de qual obra tratará, quais os objetivos da resenha e qual a relevância sobre o que será dito para o leitor. Resumo da obra com ou sem críticas. Caso não tenha críticas, o autor fará somente a descrição das ideias desenvolvidas na obra. Com críticas, o autor apontará as ideias da obra, posicionando-se a favor ou contra, colocando citações entre aspas do texto da obra ou das falas de um filme, por exemplo, para situar as referências. No resumo, deve constar também a estrutura da obra. Se for um livro, que é o nosso caso, o autor pode dizer quantos capítulos tem, como são divididos, quais são, qual o mais importante e assim por diante. Caso seja uma obra cinematográfica, deve-se especificar o tipo do filme, animação, drama, suspense, terror, comédia, documentário, etc. Estas informações acerca do filme vai ser bastante interessante para quando vocês estiverem trabalhando em grupo e precisarem realizar a resenha do filme. Como ocorre a trama, dizer se o tempo é linear ou não e assim por diante.
Opinião direta do resenhista. Opinião é um posicionamento que pode responder a algumas questões, como: o que falta nesta obra? Qual o público-alvo? Quem é que vai ler? Quem é que vai receber? A leitura é fácil ou é difícil? Truncada. A obra tem originalidade? E assim por diante, né? Porque a obra às vezes cita tanto pressupostos que até parece um plágio, quando não é um plágio de fato. Dados sobre a produção. Referências bibliográficas ou cinematográficas. É possível também apontar falhas de edição, erro de sequências, dizer se a linguagem é acessível e abordar questões técnicas no geral. Como vocês vão falar de um livro, inclusive falar sobre a linguagem utilizada, né, gente? Se é uma linguagem poética, a gente vai lembrar das funções da linguagem. Ou se utilizou de uma linguagem metalinguística, né? E assim por diante. O autor de uma resenha deve ter o conhecimento necessário para fazer as críticas e descrever uma obra. Guia para elaboração de trabalhos escritos. Vou deixar o link também disponível lá para vocês. Ainda falando da resenha, nós vamos falar sobre estrutura e formatação para a resenha. Por quê, professora? Porque a resenha, assim como outros trabalhos científicos, ela parte de uma estrutura básica que está disponível, né, na ABNT, tá bom? Então, a estrutura da resenha é a seguinte: deve-se haver cabeçalho, título, referências sobre a obra, autor, título, local e data de edição, número de páginas, resumo da obra, conhecimentos culturais sobre o assunto tratado e sobre o autor da obra, ou seja, a biografia, opinião crítica sobre a obra, podendo aqui também indicar a que público é endereçado. Tais partes precisam aparecer em uma resenha seguindo uma ordem específica. Espera-se que o autor encontre a melhor maneira para que possa atingir o seu objetivo, que é influenciar a opinião do leitor. Bom, o título, deixar espaço de um enter após o cabeçalho, né? Depois que você termina o cabeçalho, dá um enter e aí inicia-se o título, tá bom? Primeira linha útil, maiúsculo e negrito. Subtítulo, se houver, deve aparecer separado por 2 pontos do título. Forma de apresentação. Para a formatação do artigo, há necessidade de um conhecimento básico de Word, pois são vários os detalhes que você deve observar. Usar sempre papel branco reciclado. Essas coisas vocês sabem, né, gente? A fonte da letra deve estar no tamanho 12, ser preferencialmente Arial ou Times New Roman, o e-mail, no corpo do texto. O recuo a ser dado para demarcar o parágrafo deve ser 5 centímetros. As margens esquerda e superior devem ser configuradas em 3 centímetros e as margens à direita e inferior 2 centímetros. As páginas devem ser inseridas no canto superior direito. Então, vamos lá, formatando, né? Então, eu vou passando aqui para que vocês observem, tá bom? Que vocês vão lá colocar no layout, tá bom? A esquerda superior devem ser de 3 centímetros e a direita inferior de 2 centímetros. Selecionar a caixa papel, formato A4, fonte preferencialmente Arial ou Time News Roman, que é aquelas específicas, esperadas, cobradas para os trabalhos científicos, e o tamanho 12. Alinhamento no texto justificado e observar a formatação dos parágrafos.